A gente já começa o nosso bate-papo de hoje com a nossa psicóloga sempre bem-vinda, sempre querida, Ieda Benedetti. Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gi. E o nosso tema de hoje foi a tese de doutorado que você defendeu, Isso, né, Ieda? minha tese de doutoramento. A Band, a equipe da Band toda já parabeniza. Gostaria que você falasse um pouquinho. Obrigada. Sei que foi um sucesso, defendeu em 5 idiomas, né, Ieda? Foi homenageada pela Câmara aqui de Presidente Prudente. Então, antes da gente entrar no nosso assunto, que é o assunto do teu doutorado, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse presente que foi para você e para todos nós também. Bom, essa coisa de que assim, a defesa aconteceu em 5 idiomas foi assim, é que as pessoas da banca falavam línguas diferentes, porque nós tínhamos ali 4 nacionalidades diferentes, tá? Então, houveram questionamentos e colocações em 5 idiomas. E eu falo mal inglês, francês, português e italiano. Não vou muito bem nessas línguas, mas Mas se vira. Me viro, né? Então, eu consegui responder, ainda que em idiomas estrangeiros, né? Mas foi um trabalho que não foi só esse glamour da defesa. A defesa foi realmente glamurosa. A defesa foi glamurosa, foi uma defesa que tinha indiano na banca, tinha russo, tinha o cubano e os brasileiros, né? E o Cristiano de Georgia, aqui de Prudente, esteve na minha banca. Esse sozinho fala 5 idiomas. Ah, é? Tá? A pessoa mais chique, Cristiano de Georgia. Mas não foi assim só glamour essa defesa, não. Teve esse caminho de Prudente para Campo Grande, uma estrada horrorosa, tá? 5 pneus estourados ao longo desse doutorado, um motor fundido ao longo desse doutorado, dificuldades de estadia, de cultura, porque, olha, saiu do estado de São Paulo, os outros estados têm dificuldade, gente, São Paulo é uma maravilha, tem dificuldades diferentes, isso, né? Então acabou bem, né? Foi aprovada com a nota máxima dos 5 membros da banca, mas foi um sacrifício grande, foi um sacrifício que eu pensaria 2 vezes de fazer de novo. Ieda. Pensaria 2 vezes, porque, principalmente pela condição de transporte, principalmente pela condição de eu ver gente morrer na estrada, foi coisa horrível, assim, dessa viagem, de Prudente para Campo Grande. Mas o resultado final foi prazeroso, sem dúvida alguma. O resultado final foi prazeroso, intrigante, e eu estou escrevendo agora para publicar o livro sobre a tese, né? E os resultados é que eu acho que são gratificantes e graves. Muito grave que eu tenho a dizer a respeito de TDAH. Déficit de atenção e hiperatividade são transtornos cada vez mais comuns na vida das pessoas hoje, né, Ieda? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno que vem sendo cada vez mais diagnosticado, tá? Então, existe, na verdade, uma grande epidemia de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que, na minha pesquisa, se revela como uma falsa epidemia, porque as pessoas estão diagnosticando tudo e qualquer coisa como TDAH. Porque é muito simples você deixar de ver o problema da família, deixar de ver os quadros de ansiedade, de fobia, de angústia da criança e dizer simplesmente que é um déficit de atenção e medicar. O medicamento mais usado, né, é um anabolizante, eu não vou dizer o nome do medicamento, acho que porque nós estamos no horário de televisão, tal, mas o medicamento mais usado é um antigo remedinho, ele é barato, também tem na forma, né, de liberação lenta e de liberação rápida, mas é um anabolizante. Então, essa falta de ética dos profissionais de não avaliarem? Falta de conhecimento, porque é muito simples você ter um problema, né? A escola não sabe lidar com a criança que hoje se apresenta à escola, eu diria assim, ó, a velha escola não sabe lidar com a nova criança. Não estão preparados para isso. A escola é muito lenta na sua transformação. A escola é uma instância gigantesca. E a educação das nossas crianças mudou. Hoje a escola fica perplexa com um grande número de crianças que dormem em sala de aula,
que passam a madrugada na internet, que acham um porre a aula, porque os outros estímulos que eles têm são muito mais interessantes. É verdade. O professor, que antes era uma figura de autoridade, de respeito, hoje muito pelo contrário, perdeu o status. E então existe um choque entre o que quer a criança, o que precisa a criança e o que tem a oferecer à escola. Diante de um conflito, esse é um dos conflitos, tá? Diante disso, a criança fica irritada, agressiva e dispersiva. Ao invés de se tratar isso, se dá um anabolizante para a criança. Não é fácil comprar a solução na farmácia? Então, dentro dessa epidemia, dessa mega epidemia de TDAH, quantos efetivamente são, né, pessoas que possuem o déficit de atenção e hiperatividade? É uma minoria. E o que é, Ieda, para as pessoas que estão em casa, para que elas possam entender melhor, o que é o déficit de atenção, a hiperatividade? Como saber se eu estou tendo esse transtorno e as pessoas que estão à minha volta? Como eu consigo perceber? Então, o que tem sido diagnosticado como déficit de atenção e hiperatividade é assim, ó, tudo aquilo que faz com que a criança não consiga manter um nível de atenção, né, prolongada numa quantidade razoável, semelhante às mesmas crianças da mesma idade. Certo. Tá? Isso seria um déficit de atenção. São aquelas crianças que não conseguem se debruçar e se concentrar em uma atividade. E hiperatividade são aquelas crianças que estão o tempo todo se movimentando, se agitando e em uma atividade qualquer que destoa da média das outras crianças. Contudo, né, se você colocar a coisa dessa forma, você vai ver que existe assim, uma epidemia de crianças com déficit de atenção e com hiperatividade. O problema não está no que aparece, não está no que aparenta ser. O problema está no seguinte, a criança que às vezes está com déficit de atenção, porque ela não está se concentrando ali, não está conseguindo resolver alguma coisa, isso não é um problema neurológico tratável com o tal medicamento que eu não posso falar o nome. Muitas vezes essa criança está deprimida, desmotivada ou até fóbica. Às vezes a gente está ali com um transtorno negativista opositor, né, que é uma vontade de se opor à figura de autoridade, se opor àquilo que a realidade está trazendo. Então, muito antes do que o sintoma parece ser um déficit de atenção e hiperatividade, é um problema emocional, que não é tratável com anabolizante, e sim com psicoterapia, e sim com diálogo, e sim com uma reestruturação do ambiente onde a criança se insere. A grande preocupação, para mim, dessa epidemia de déficit de atenção e hiperatividade, está em resumir na criança o problema. Porque, veja, a escola, ela não consegue se movimentar na mesma velocidade em que o mundo está se movimentando. Né? Enquanto, né, as crianças têm o computador e têm a multimídia e andam com os aparelhinhos plugados no ouvido e os celulares e toda a maravilha tecnológica, né, eles vão para a aula, é o professor, o giz e a saliva. Né? E enquanto, né, existe o império do sim, a criança quer ficar até mais tarde, o adolescente quer ficar até mais tarde, eles vão para a rua, eles aprontam o que bem entenderem, aí a mãe liga, e fala, ô meu filho, onde você está? Eu estou na casa do fulano. Prova que está, não sabe, não sabe onde esses filhos estão. O celular dá uma falsa segurança para os pais. Né? Eles aprendem cedo a dissimular, a mentir e tal, então eles vivem no império do sim. Aí chega na escola, você senta e você se concentre aqui. E tem que prestar atenção e aprender uma matéria que às vezes não faz sentido. Tem que estudar química. E eles sabem qual o sentido disso. Essas crianças não conseguem prestar atenção nisso, elas não conseguem dar um sentido para isso e não conseguem adiar a satisfação do desejo e se concentrar ali. Ao invés dessa escola lenta se rever, ao invés dessa família, né, que nós já vimos no último programa, que ela mesma ensina a criança a mentir. Né? Ao invés de nós revermos essa família com crises de relacionamentos, ao invés de nós revermos a sociedade e a forma com que nós estamos educando essa nova geração, nós estamos grandemente, em larga escala, diagnosticando o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Toma um remedinho, uma camisa de força química, a criança vai concentrada para a escola,
Aí vai passando, porque o remédio tem uma duração de 2, 4 horas, tal, e dá 2 remédios desse daí para criança. E depois dá mais tarde para fazer lição. Tá? É uma camisa de força química. É fácil, né? Toma um remédio. Toma um remédio, você não tem que rever vínculos, você não tem que rever a escola, você não tem que rever a família. Assim é fácil. E a corda arrebenta para o lado de quem? Da criança. A corda arrebenta para o lado da criança, que é quem menos vai ter argumentos para se defender. Esse remédio causa dor de cabeça, atrapalha o crescimento, perda de apetite, muitas vezes hipofunção cortical, que terá resultados mais para frente, depois, sabe, com dificuldades de concentração real, com dificuldades de se conter e com dificuldade de ampliar, de raciocinar de forma mais abstrata, de forma mais criativa. E tudo isso com um amplo consentimento da classe de terceiro grau. São os profissionais da área de psicologia, meus colegas, de medicina e afins, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, todo mundo, né, achando que realmente é uma maravilha o tal do remedinho e o tal da resolução rápida. E eu vou te falar uma coisa, dá resultado. Você dá o remédio para a criança, ela apruma. Nos 2 primeiros meses, ela dá uma aprumada. Aí, olha, o professor dá aula mais tranquilamente. A escola para de ligar para a mãe fala que o médico é um santo, que deu remédio. Perfeito. Aí, daí 2 meses, precisa dar 2 remédios para a criança e não mais um. Aí o remédio já começa a não fazer efeito. E um remédio caro, não é, Ieda? O de curta duração é baratíssimo. É um remédio velho, é um remédio antiguíssimo. Eu já ouvi falar de um que é super caro. A função é o mesmo remédio, é o mesmo princípio ativo, só que ele tem liberação lenta. Tá? Que aí ele tem duração de 8, 10 horas. Você toma de manhã e a criança fica ali, ó. Mas é o mesmo remédio, só que o remédio tem um princípio que vai liberando lentamente o princípio ativo. Então a criança está o dia inteiro sob controle.